Amados amigos, queridos irmãos, vamos neste momento elevar os nossos pensamentos até Jesus, procurando alcançar as vibrações maiores, para que nós tenhamos um domingo de luz, de calmia, de mansidão, mas ao mesmo tempo de encorajamento para as vivências do Evangelho em todas as situações, durante a semana e durante o dia de hoje. Nós vamos ler hoje o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais retardará de a morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se o que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventuranças e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos, e não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhes afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se desse modo a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea no lugar mesmo em que ela se encontra, vastas proporções assume tudo o que o rodeia. O mal que o atinja com o bem que toca aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Àquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições como os monumentos, suba ele, porém, a uma montanha e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as as estrelas do firmamento, perdem-se na imensidão. Percebe então grande e pequeno, estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra. Que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras e tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco se elevará e que por pouco tempo conservarão. Daí se segue
que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da vida futura. Meus queridos irmãos, Allan Kardec, ao colocar esse item no Evangelho, meu reino não é deste mundo, ele vai nos mostrar o valor do ponto de vista. E eu pergunto, qual é o nosso ponto de vista? Qual é a maneira que eu olho a vida? E são nesses olhares que nós vamos diversificar o ponto de vista. Nós precisamos compreender que quando Jesus veio nos trazer meu reino não é deste mundo, nós precisamos ter a consciência de que toda a nossa conquista se fará em função do entendimento da vida futura, da imortalidade. E isso amplia a nossa fé e ela torna inabalável. O que é uma fé inabalável? É a fé que é construída sob um olhar da razão, um conhecimento que nos dê moralidade, que nos dá um ponto de vista que nós precisamos sair da situação terrena para perceber a grandeza da lição que o Cristo nos trouxe. Mas muitas vezes, ainda mergulhados nos nossos sentimentos doentes, no nosso orgulho, nós passamos a priorizar a nossa vida corpórea, esquecendo de que ela é tão passageira, tão curta, e muitas vezes nós reclamamos, rebelamos um sentimento de ingratidão por não compreender que cada um de nós estamos aqui vencendo um tempo, as vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhe o estado mais ditoso. Todos nós, que somos espíritos imortais, devemos enfrentar as nossas lutas, as nossas dores, com paciência, para que a gente possa compreender que a paciência, ela nos sustenta em nossas conquistas. E muitas vezes nós queremos resolver as coisas a curto prazo. Somos pessoas, espíritos muito imediatistas. E a morte, quando ela ceifa o corpo, nós temos para estes irmãos um arrastamento tão grande, porque eles acham que a porta que abriu, ela se fecha. E é muito pelo contrário. A morte é uma porta que abre para dar a todos nós a liberdade de sentir-se bem-aventurados. E para isso eu preciso compreender que todas as vezes que eu sinto a bem-aventurança dentro de mim, eu estou trabalhando para me manter em equilíbrio e em paz, vivenciando aquilo que o Cristo nos ensinou, para que eu possa compreender que em determinado momento de nossa evolução, nós seremos bem-aventurados. E aí nós podemos também analisar que a morte, ela não para o espírito que quer, que deseja crescer. Só que tem um porém. Quando nós não valorizamos a oportunidade da vida, não valorizamos o tempo que Deus nos concedeu, que são dois talentos importantes, tempo e oportunidade, nós também não fazemos nada para construir algo novo
e que edifique em nós esse processo de libertação para que nós possamos sentirmos acolhidos pelas bem-aventuranças. Nenhum de nós tem uma estada definitiva na Terra. E é por isso que nós estamos sendo convidados a vivenciar, sem dúvida, a vida futura. Hoje, nós precisamos viver como espíritos imortais, priorizando as questões do espírito, para que a gente possa aproveitar todas as oportunidades que a Terra nos dá, mas no sentido de que nós podemos sermos úteis a Deus, a Jesus e ao nosso Pai, de uma forma branda, séria, honesta, mas ao mesmo tempo firmes no propósito da construção do reino de Deus em nós. Todo o tempo que nós perdemos, ele traz um grande pesar para o espírito, porque muitas vezes esse tempo que nós achávamos que era tão importante, nós caímos nos nossos enganos por nada termos construído. Às vezes alimentando uma ambição insatisfeita, uma injustiça, e guardamos isso nos colocando como vítima. E essa é a consequência do orgulho, da vaidade, que fere a nossa sensibilidade, surgindo novos tormentos. E é por isso que muitas vezes nós somos arrastados quanto à imortalidade, à vida futura. Porque ao chegarmos no mundo espiritual, nós vamos ver que a situação é muito diferente daquilo que eu pensava. Uma situação beatífica. Então nós vamos ver que todo mal ele tem que mudar, ele tem que atingir um dia o bem, porque nenhum de nós fomos criados para o mal. O mal é a ausência do bem, mas todos nós temos a oportunidade de encararmos a vida terrestre com o ponto de vista da vida futura, sabendo que Jesus nos mostrou pela ressurreição, mostrando para nós que ele voltou para estar conosco. Então é preciso que a gente valorize sempre tudo aquilo que vem do pensamento inteligente e da razão, que vai instituir em nós uma fé raciocinada, uma fé lógica. Então, muitas vezes, nós temos perdido tempo. O homem, muitas vezes, por instinto, ele procura o seu bem-estar, mas o que ele quer, o que ele deseja, está ligado ainda àquilo que é do seu interesse aqui na Terra. E é preciso que a gente pense que todos nós, teremos que acordar para a verdade. E o desejo que temos de bem-estar força todos nós a melhorar. E é por isso que nós vamos trabalhar por aquilo que nós temos dentro de nós, que é um instinto de progresso e de conservação, que está na própria lei da natureza. Então, nós temos que preocupar, sim, meus irmãos, trabalhar muito para que nós possamos ter um futuro de luz. E nós não podemos ficarmos presos nas questões do mundo, mas sim conseguindo dia a dia ampliar o nosso olhar para as oportunidades que, enquanto estamos encarnados, estamos recebendo. Então, nós não podemos cair nos abusos, nos desregramentos, porque nós temos compreendido que, à medida que eu compreendo o Espiritismo, ele vai ampliando o meu pensamento, ampliando novos horizontes e nos leva a caminhar com mais segurança. O Espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo
no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Que elo é este? O elo que nos une a Deus. Nós somos um espírito criados simples e ignorantes, mas com tendências ao progresso, à perfeição. Por isso que hoje já sentimos dentro de nós a solidariedade que conjuga todas as existências que nós já tivemos no mesmo ser. Tudo aquilo que nós já vivenciamos nos pertence, faz parte da nossa memória. E é assim que nós vamos fazendo essa releitura, ressignificando as oportunidades da vida, para que nós possamos, de acordo com a base de uma razão lúcida, alcançarmos um dia a fraternidade universal. Então, é isso que Jesus tem nos dito quando ele nos pede: amai-vos uns aos outros. Partimos da solidariedade para depois chegarmos a um âmbito maior da fraternidade. E aqui Kardec traz para nós uma colocação interessante. Se nós olharmos as estrelas do firmamento, a gente nunca olha para uma só, a gente olha para aquele conjunto. E a espiritualidade, apesar de cada um de nós termos o nosso espírito amigo e protetor, mas eles olham por todos nós. Então, nós temos um ponto de vista que é muito peculiar à doutrina espírita. É aquele tempo que nós temos que buscar do Cristo. Os homens não poderiam ter compreendido, ou o motivo que Deus reservou para Jesus, se não fosse para nos mostrar a sua volta na forma de um perispírito diáfano, que era a reencarnação. A imortalidade, esse é o nosso ponto de vista. Acreditar sinceramente que todos nós estamos sob o olhar de Deus e que o nosso ponto de vista é esse que a doutrina espírita está nos ensinando. Vivermos para hoje, semeando para colher amanhã no mundo espiritual. A verdadeira pátria do espírito, a verdadeira família espiritual. E que Jesus possa nos fortalecer dia após dia, a fim de que a gente dê cumprimento a tudo isso que nós estamos aprendendo. Amigos, uma coisa nós precisamos ter certeza: fora do Evangelho não conseguiremos caminhar. O Evangelho é o estímulo mais rico, mais importante que todos nós temos para alcançar esta vida plena, que é a vida do amor, a vida do Espírito. Esse é o ponto de vista que Kardec nos convida. Não adianta eu falar se eu acredito ou não, e não adianta eu mostrar o meu ponto de vista, porque o ponto de vista é o ponto de vista que o Espírito de Verdade nos trouxe, mostrando a revivescência do cristianismo redivivo em nossos dias. Agradecemos a Jesus e convidamos a todos para levar conosco o seu pensamento, buscando na figura excelsa do Cristo tudo aquilo que nós tanto necessitamos. E juntos gostaríamos de dizer: Senhor, ampare na hora do passe, que a nossa prece seja a mais profunda e a mais íntima. Que estes amigos espirituais, que endossaram a nossa reencarnação, possa estar conosco, envolvendo-nos nesta manhã com eflúvios de paz e de alegria. Senhor, que saibamos receber a transfusão dessas energias emanadas com tanto amor a todos nós. Que a nossa água seja fluidificada, Senhor, e que o amparo, a luz, permaneça
em nossos pensamentos. Paz e alegria é o que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, deseja a todos. Unifiquemos os nossos pensamentos no ponto de vista que Allan Kardec nos trouxe da imortalidade, para que tenhamos a plenitude na vida futura. Fiquem com Deus e que assim seja.